Saudações bakhtinianas, gente. Então, como combinado, estamos aqui mais uma vez para dar sequência então ao diálogo sobre o filme Parasita. Antes de começar, eu quero reforçar, então, quem não assistiu ainda o filme ou não quer receber nenhum tipo de antecipação em termos de informações sobre ele, que busque então essas informações antes, se intera, e depois passe a acompanhar aqui o nosso diálogo. Vai ser um prazer ter a companhia de todos vocês aqui. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que se inscreveram no canal, que curtiram, que compartilharam, pedindo que sigam então as nossas discussões e procure também contribuir com essa corrente de diálogo que nós estamos iniciando aqui. Tivemos já um primeiro vídeo, né, em que eu vou até deixar o link aqui do primeiro vídeo. Seria interessante também quem não assistiu que pudesse assistir essa primeira fala, né, porque as coisas que estão debatidas ali fazem também um sentido em termos de um raciocínio, de um pensamento que vai ser importante para o que nós vamos trabalhar aqui. Nesse primeiro vídeo, só para retomar um pouquinho, eu parti do título do filme para debater algumas questões que, a meu ver, são interessantes, muito importantes para Bakhtin, né, porque quando pensei no título, obviamente, me vieram à mente muitas reflexões a respeito disso, que eu julguei interessante não só para a condução da nossa discussão a partir daqui, né, mas até mesmo para a gente colocar um pouquinho do que é essa linguística aplicada e entendermos melhor como é que as coisas estão sendo tratadas aqui, de que perspectiva nós estamos pensando cada um dos objetos que estão sendo dialogados, conversados aqui. Então, dito isso, quero reforçar também uma noção. No último vídeo a gente teve um pequeno probleminha logístico no vídeo e faltou uma conclusão, algo que eu queria reforçar, porque justamente falando do título, é importante justamente que nós pensemos ele não de forma isolada também, como nós já vínhamos colocando, essa ideia da importância de unir os saberes, né? Ou seja, não é só em termos das palavras, mas nesse caso o título a gente só consegue também associar determinadas valorações relacionadas a ele, justamente porque nós vamos avaliar não o título de modo fragmentado, mas o título em diálogo com a própria obra. Então é essa soma que faz com que a gente possa deduzir certas coisas a respeito dessa obra de antemão a partir do título. Então, dito isso, hoje nós vamos então passar a nos concentrar nas cenas, em algumas cenas que eu julgo muito relevantes para dar sequência a esse diálogo. São 5 cenas e eu vou começar a falar um pouquinho a partir dessas cenas e por que isso dialoga com o que a gente vem tratando aqui, né? Assisti o filme e fiquei pensando, nossa, essa cena me lembra muita coisa interessante, né, em termos de Bakhtin e do pensamento dele. Então, partindo da cena, eu vou falar sobre elas e acredito, já antecipando um pouquinho, que essas cenas elas ilustram muito bem o que a gente vem falando sobre significação e tema, sobre as valorações, as avaliações que existem na trama e os elementos então extraverbais, né? Então, de que forma o discurso da vida, esse discurso verbal, né, ele nos diz, né, esses elementos todos extraverbais que entram na conversa, no diálogo, de que forma isso se dá, né, na prática, né, como é que a gente avalia isso. Então, a primeira cena que eu quero falar aqui é sobre no momento em que a família Kim
estava tranquila na mansão dos Park, da família Park, né? Naquele banquete, naquele momento realmente super à vontade, como se a casa fosse deles. E óbvio que tem muita coisa que acontece ali, mas não é nisso que eu vou me concentrar aqui agora nesse momento. É mais especificamente o momento que eles recebem de surpresa, né, o chamado à visita da governanta, a governanta que foi demitida, né? Então, a partir disso, quem já assistiu o filme sabe o que se passa, né? Ambas as famílias passam a ter um certo enfrentamento, porque é o momento em que se descobre que há o esposo da governanta morando no bunker e a matriarca da família Kim, então assume ali esse papel de conduzir esse enfrentamento, onde se descobre no final ambas as famílias acabam se descobrindo, né, nesse episódio dessa cena. Então tem muitas relações ali em termos desse enfrentamento, as chantagens emocionais, tensões, um extremo conflito, né? Mas por que a gente percebe justamente que há conflito, que há tensão, né? A partir do que a gente consegue perceber, justamente a partir do contexto, né? Por que eu digo isso? Aqui eu quero sinalizar. Tem um momento do diálogo entre a governanta e a matriarca lá da família Kim. Eu não me lembro como é a pronúncia do nome dela, eu vou chamar de matriarca, tá, gente? Peço essa licença. Então, nesse diálogo entre elas, há um momento em que a governanta pede a ajuda da matriarca, então, né, para que ela possa continuar tendo o direito de ir ali levar comida para o esposo continuar naquele local, porque eles precisam, né? Então faz toda uma súplica, né? E nesse momento de súplica, de pedido de ajuda, e são cenas bem fortes, né? Há todo também um contexto aí de um sentimento de humilhação até, né? Porque ela realmente precisa daquela ajuda, ela precisa daquela ajuda, daquele auxílio, né? Que só a matriarca, então, da família Kim é que pode dar. Nesse momento, ela usa a expressão colega de profissão, e em outro momento ela chama a matriarca lá da família Kim de amiga, né? Então, por que eu tô pensando nisso, né, nessa cena? Porque tudo que se dá ali é justamente o contrário disso, né? Se a gente fosse, então, pensar na palavra amiga, né, colega, amiga, qual é o significado que a gente já tem antecipadamente, né? Isoladamente, especialmente falando, né? É de uma relação de afetividade, né? Significa que a relação é amistosa, né? Que as duas pessoas se conhecem, são íntimas, né? Então é esse o sentido, mas ali o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? E a partir do que então a gente consegue saber que essa palavra ou essa expressão ela não condiz, na verdade, com o sentido do que está sendo vivido concretamente. É o contexto, não é a palavra, né? E nesse momento essa palavra, ao mesmo tempo, ela é extremamente importante. Não significa que é uma palavra falsa, não, ela tem todo um sentido ali. Então, no momento em que ela é uma súplica, ao mesmo tempo que ela é uma súplica, ela é um pedido de ajuda, ela é um apelo, né, naquele momento, que mostra supostamente uma vulnerabilidade, né, daquela personagem naquele instante, naquela relação, né, que há entre elas de poder, né. Ela é também uma estratégia enunciativa, uma estratégia argumentativa. Ela simboliza também um poder, né. Então, ao fazer uso dessas expressões, né, ao tentar colocar, não, nós somos amiga, é quase como se ela dissesse assim, nós somos, eu me lembro que eu pensei muito nisso,
É como se ela dissesse assim, nós somos pobres, nós somos iguais, né? Nesse sentido, existe uma relação igualitária, né? Nós somos feitas da mesma matéria, né? Então, é meio que uma mão lava a outra, né? Seria nesse sentido, né? Então, há, ao mesmo tempo, um poder aí colocado. E nessa hora o que eu quero destacar também é justamente o que significa essa cena, por essas razões, me fez lembrar do conceito de dialogismo de Bakhtin, né, para Bakhtin, que é justamente, não é a simples conversa frente a frente, né, face a face, né, não significa concordância, né, não é justamente, são essas relações conflitantes, são as tensões, são as contradições, através desse revezamento que há entre as posições que nós ocupamos, né? Então, esse revezamento dos eus, né? Então, existe toda uma tensão, um embate de vozes e de valorações acontecendo no momento dessa cena, tá? E linkando com isso, aí se descortina também o aspecto, uma das cenas que para mim demonstra que o parasita transita na trama, né? Nesse caso aqui, há um revezamento nas relações parasitárias que a gente pode observar, né? Nesse caso aqui, é quase como... Não é aquele parasita o pobre contra o rico, né? Para mim essa cena ela é um exemplo disso, né? Então é quase como se fosse assim uma questão de classe, o pobre aqui ele está sendo parasita do pobre, né? E tudo isso, toda essa relação, ela está implicada na palavra amiga ou na expressão colega de profissão, né? Para não alongar muito aqui esse vídeo, eu vou dar sequência num próximo, já na sequência, tá? Para que a gente continue conversando, assim a gente não se alonga muito por aqui, certo? Eu já volto, rapidinho. Beijo!